Olá, meus amigos. Meu nome é Ana Paula. Eu faço parte do grupo de estudos O Evangelho Redivivo, que é um projeto da FEB de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, seguindo os preceitos de Kardec, através da fé raciocinada, através da análise, através do diálogo socrático, ou seja, questionando para obter respostas, e também através das orientações do espírito Alcione, trazido por Emmanuel no livro Renúncia. Alcione nos lembra que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então essa é a proposta do nosso estudo, de assim sentir o Evangelho de Jesus. Nós, no ano de 2021, estudamos o livro Introdução ao Estudo do Evangelho Redivivo, e em 2022 nós vamos entrar no Evangelho de Mateus. Então, esse ano, nós nos aprofundamos no método de Kardec e no método proposto por Alcione para estudar o Evangelho. Então, nós vamos trazer aqui alguns textos já conhecidos de Kardec sobre a revelação espírita. Kardec nos diz: a revelação espírita é contínua e progressista. O ensino dos espíritos é contínuo e as leis que eles revelam estão registradas na própria natureza. Dessa forma, torna-se impossível eliminar a doutrina espírita de nosso meio, visto ser ela o Consolador, o Espírito de verdade, que Jesus enviou para ficar conosco eternamente, não podendo, portanto, estar submetida à fragilidade da matéria. Para calar a voz dos espíritos, seria necessário destruir a sua única ferramenta de comunicação com os homens, a mediunidade. E para eliminar a mediunidade do mundo, seria necessário eliminar toda a humanidade, o que, por lógica, é impossível. Os espíritos superiores procedem em suas revelações com extrema sabedoria. Não abordam as grandes questões da doutrina senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de ordem mais elevada e quando as circunstâncias são propícias à emissão de uma nova ideia. É por isso que eles não disseram tudo desde o começo e ainda não o disseram até hoje, jamais cedendo à impaciência de pessoas muito apressadas que querem colher os frutos antes que amadureçam. Seria, pois, supérfluo querer avançar o tempo designado a cada coisa pela providência, porque então os espíritos realmente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, porém, pouco se preocupando com a verdade, respondem a tudo. E por isso que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. O Espiritismo, marchando com o progresso, diz Kardec na Gênese, não será jamais excedido, porque, se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro em algum ponto, ele se modificará nesse ponto. Se nova verdade se revelar, ele a aceitará. Então, a revelação espírita é contínua, é progressista. Nós precisamos abrir as nossas mentes para esse processo progressivo, para essa revelação. E ficar muito atentos a todas as mensagens que chegam até nós. Kardec nos permite o questionamento. Isso é lícito. Então, através da razão, através da fé raciocinada, nós podemos, assim, analisar e questionar as revelações que chegam até nós. Mas, como que nós vamos sentir
que aquela mensagem é verdadeira, que foi trazida por um espírito superior. Kardec nos deixa o roteiro certo. Ele nos diz: a verdade deve estar do lado daquele que produz maior soma de bem, que exerce uma influência mais salutar, que produz mais homens bons e virtuosos, que estimula ao bem pelos motivos mais puros e mais racionais. O objetivo constante a que o homem aspira é a felicidade. A verdade estará do lado do sistema que proporciona maior soma de satisfações morais. Numa palavra, que torna as criaturas mais felizes. Então, nós devemos sempre seguir as mensagens que trazem conciliação, harmonia, palavras de amor, de caridade, de benevolência. Essas mensagens são dos espíritos superiores, né? Nós sabemos que Kardec refutou mensagens cujo médium assinou como espírito de verdade, porque naquele momento ele não conseguiu detectar ali aquele valor moral, aquele amor do espírito de verdade. Ele usou a razão para fazer uma análise crítica daquela mensagem. Então, sempre que nós nos pusermos ao lado do que é bom para a maioria das pessoas, do que é mais caridoso, do que é justo, nós estamos seguindo os espíritos superiores. E é assim, então, nós prosseguimos com o estudo do Evangelho de Jesus, que possamos, além de conhecer e meditar, possamos sentir o Evangelho de Jesus e vivê-lo. E assim, meus amigos, me despeço, desejando que tenhamos muitas oportunidades de estudo e trabalho no bem nesse ano que se inicia. Que assim seja, graças a Deus.